Paz. Povo, quem aqui é da paróquia? Então tá bom. Na verdade eu vou fazer algumas perguntas para vocês, enrolando vocês enquanto eu tiro essa luva, tá? Quem não é dessa paróquia? Alguém não é dessa cidade? Eu. Mais alguém não é dessa cidade? Você também, mano? Você tá bom? Tem alguém levantando a mão lá longe, lá. Ou assombração ou tem mais alguém. Da onde você é, velho? Da onde? Saltinho! Só eu e ele que somos de outra cidade? E de nascimento, quem não nasceu em Piracicaba? Ah, então tá bom. Eu nasci em Ouro Fino, Minas Gerais, terra do menino da porteira, mas eu não sou o menino da porteira, tá? Eu vim pra cá, pra Santa Bárbara do Oeste com 10 anos. E é o seguinte, o assunto que eu vou falar com vocês, quem sabe? A senhora sabe o que eu vou falar? Tá tranquilo, tá favorável? Fala alto, vai. Tá tranquilo, tá favorável. Beleza. Essa benção aí, gente, eu cometi a desgraça de ouvir essa música pra saber do que essa desgraça se tratava. O bagulho é tenso. Quase chorei. Se um dia alguém já viu o clipe daquilo, não veja. Deve ser pecado. Sem zoar. Eu vi porque, tipo, o tema do negócio é esse. Você está ligado que é um tema fantasia, né? Esse tema é propaganda, é o marketing. Depois vem outra chapuletada por baixo. Mas eu fui pegar o marketing para ver do que se tratava. Mano, eu não estou na igreja, então vou me permitir falar umas coisas que eu não falaria se estivesse lá, tá? É uma bosta! Que clipe horrível! Agora, quer saber pior que isso? Tem gente, eu assisti porque eu quis assistir para ver do que se tratava, para saber como é que linha mais ou menos que eu ia falar com vocês aqui. Só que tem gente que gosta. Tinha 78, se eu não estiver enganado, milhões de visualização aquela bosta, gente. Que coisa mais terrível. Agora, vamos lá. Isso quer nos dizer alguma coisa. Como que pode um número tão grande de gente assistir aquele lixo? Eu sou da cidade, eu não vou falar a letra de nenhuma música exatamente para essa merda não entrar na nossa cabeça e não ficar aquele chiclete o resto da noite. A gente reza, pede Espírito Santo, clama que Deus venha nos limpar, aí a gente fica com essas porcarias de chiclete na cabeça. Então não vou falar letra de música e você também não fale nem pro seu vizinho, tá? Mas tem uma outra música que fala de uma desgraça, de uma metralhadora. Eu estou morando hoje, na verdade eu acho que o Raul falou que eu vim de Santa Bárbara, na verdade eu vim de São Pedro. A comunidade abriu uma casa de missão e mandaram eu para lá. Lá em São Pedro, onde eu estou, nós fomos fazer uma evangelização no carnaval. Você via velha cantando aquilo. Velha. Gente, que dó, se minha avó cantasse aquilo, eu ia falar, vó, já era. Não te conheço mais, apartai-vos de mim. Enfim, mas isso tudo quer nos dizer algo. O porquê que um cara canta essa música desgraçada que eu não vou falar nem o título dela? O que o cara... Eu tô falando, não tô... Vamos supor que você goste. Além de aconselhar que você vá se confessar, vamos supor que você goste. Eu não tô acusando, tipo, dando pau na cabeça, mas reflete um pouco. O que a letra desse tipo de música fala? Para quem nunca ouviu, Deus abençoe, é isso aí, não precisa. Então eu vou dizer para você entender. Essa música da metralhadora e tantas outras merdas que estão por aí, essas músicas, elas trazem pra gente uma proposta de um estilo de vida, certo? Propõe um estilo de vida, onde você viva tranquilo, onde você viva sem fazer nada, onde você viva num Hakuna Matata muito grande, onde você viva sexo, drogas e rock and roll ou qualquer coisa do gênero. É verdade ou mentira? Por que se propõe isso? Vamos mudar a pergunta. Quem vive desse jeito, vive na base da droga, vive na base do sexo, vive na base da preguiça, vive na base da vagabundagem, vive nessas bases. O que a pessoa está querendo? Qual que é o objetivo dela? Vamos supor, eu conheço um cara, vou inventar um nome para ele para não falar o nome dele oficial, tá? Josinaldo. Tem algum Josinaldo aqui? Só faltava ter, gente. Aí formou. Perdoe sua mãe como eu perdoei a minha. Tá tudo bem. O Josinaldo, ele usa crack. O fato é verídico, essa pessoa é de Santa Bárbara do Oeste, só o nome que não. O Josinaldo usava crack, graças a Deus agora ele parou. Ele é um cara bonito. Vocês já viram o Kurt Cobain, do Nirvana? O cara lembra o Kurt, eu não tenho que ficar achando nome muito bonito também, né? Mas eu acho, não, o cara é bacana até.
uma vida tranquila com a mulher, eles viveram amaziados por muito tempo, conheceram a comunidade, se aproximaram de Deus e casaram. Tem uma filha muito bonita que pegou o tonhonhon da mãe com o loiro do pai, ficou uma teteia, uma menininha muito linda. O moleque era atleta, fazia alguns esportes lá, etc. Por fim, num dado momento, ele resolveu voltar ao uso de droga, ele já tinha parado, e foi desandando, perdeu mulher, perdeu filho, perdeu emprego, perdeu o atletismo dele, perdeu tudo de novo. Por que esse cara voltou a usar crack? Ele pensou assim, não, eu vou usar crack porque eu quero perder tudo. Não foi isso que ele pensou, foi o que aconteceu, mas não foi isso que ele pensou. Tem um outro cara de Santa Bárbara que ele já tem acho que uns 5 dentes na boca só. O problema dele também é droga, a droga de preferência dele é o álcool, mas ele usa de tudo. Ficou preso no Carandiru, se eu não estiver muito enganado, pelo menos 12 anos, mais ou menos. Já morou na nossa casa, 1 ano mais ou menos, mas é gente boa, desandado, atrapalhado, mas é uma moça para tratar, pelo menos com a gente. Mas não ficou 10 anos no Carandiru porque estava comendo paçoca, né? Vamos lá. Mas enfim, o que esse cara quer quando usa droga, apronta, foi preso, aprontou lá dentro da cadeia, aumentou o tempo da pena dele. O que ele quer? Qual que é o objetivo da vida dele? O que ele quer? Vamos lá. Hã? Você, agora você pode falar com quem está do seu lado, tá? Vou perguntar, você pergunta para quem está do seu lado. Qual é o objetivo da sua vida? Em uma palavra, o que você mais quer? Fala para quem está do seu lado, vai. Uma palavra. Aí o cristão fingido fala assim, o que eu mais quero na vida, irmão, é Deus. Deveria mesmo, se pra você isso é verdade, tamo junto, velho, é isso aí mesmo. Mas fala a verdade, desgraça, o que você mais quer na vida? O que você mais quer na vida? Eu quero 10 mil reais. 10 mil reais é pouco, ô vidinha desgraçada, não é só isso? Vamos lá, o que você mais quer na vida? O que ela mais quer na vida é fazer faculdade de veterinária. Vamos lá, mais um. Você mesmo, filha. O que você quer na vida? Já brincou de mês? O que você quer na vida? Ser feliz. Boa! Você tá bom, mano? Bom, eu não lembro o seu nome. Matheus. O Matheus falou que o que ele mais quer na vida é ser feliz. Vamos misturar os dois pedidos. Quem que falou da veterinária? É tu? Você quer fazer veterinária? Presta atenção. Como você chama? A Letícia quer fazer veterinária. Quando você for formada, você vai em casa cuidar dos bichos, falou? Ela quer fazer veterinária. Pra quê? No fundo, é pra ser feliz? O seu projeto de vida, eu quero fazer veterinária pra ser uma infeliz desgraçada, que fica cuidando só de vaca estrupiada e não ganha nada? Não. Enfim, a Letícia quer fazer veterinária, mas no fundo, o que ela quer é ser feliz. O Matheus foi na lata já, falou, quero ser feliz. Se for perguntar para cada um de nós, você pode falar assim, não, eu quero fazer medicina, eu quero fazer engenharia, eu quero casar com uma mulher muito bonita, eu quero comprar um Camaro amarelo, eu quero... O que você quer, o objeto vai mudar, cada cabeça é uma coisa. Só que o objetivo final é sempre ser feliz. Todas as pessoas do mundo desejam e têm o sonho de querer ser feliz. Vocês concordam até aqui? Todo mundo, você fala para alguém aí diz assim, não, eu não quero ser feliz, eu quero... Engraçado, porque se você não quer ser feliz, automaticamente você quer ser infeliz, né? Ô desgraça, gente, ninguém quer ser infeliz, todo mundo quer ser feliz. O problema é que para alcançar a felicidade, muitíssimas vezes a gente escolhe os caminhos mais burros do mundo e a gente se torna muito infeliz. Vocês sabem o que quer dizer a palavra... os caras estão mexendo aqui, mas vocês não dão bola para eles não, falou? É parte do serviço. Você sabe o que quer dizer a palavra pecado? Um dos significados da palavra pecado vem de pecatum, que é errar o alvo. Tem essa lógica no pecado. Você quer ser feliz, você mira bem. Só que daí na hora de buscar, você vai por meio do pecado e erra o alvo, você estrepa na vida. E não é feliz coisíssima nenhuma. Engraçado que, sabe quem que concorda com a gente? Moleque tonto, concorda com a gente que concorda com ele. É Jesus. Justamente, quando falaram pra mim assim, você vai pregar sobre o tema lá, e falou esse negócio que eu não vou falar de novo, pra melodia não impregnar, mas o tema outro, junto, é vocação.
Quando falaram isso para mim, eu comecei a rezar já no assunto, e já me veio a leitura que por um acaso é o evangelho de hoje. Por acaso não, por providência. Que diz o seguinte: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que a perder por minha causa, reencontrá-la-á. Eu não entendi nada. Então vamos explicar. Aquele que tentar salvar a própria vida, vai perder. Aquele que perder, por amor de Deus, vai encontrar. Jesus, nessa frase, ele está dizendo para nós hoje, gente, disse isso por toda a história da igreja, né? Mas hoje de forma particular. Gente, se você quer salvar a sua vida, vamos trocar? Se você quer ser feliz, não adianta você ficar se esforçando, se empenhando e lutando para ser feliz sozinho, egoisticamente falando e virando em cima de si mesmo. Você vai encontrar um buraco e uma infelicidade desgraçada. Agora, se você perde a sua vida por amor a Deus, aí você encontra a felicidade. Sabe quem que concorda com Jesus também? Um cara que não é nem cristão. Na verdade, tem um monte de cara nem cristão que concorda, quem dirá os cristãos. Mas um psicólogo chamado Viktor Frankl, já ouviram falar nele? Viktor Frankl é um cara de uma personalidade muito, muito top. Ele ficou preso num campo de concentração. Pra vocês terem uma ideia, um pedacinho do livro, eu não li o livro, eu vi relatos e pedaços do livro. O livro eu não li ainda, nenhum deles. Num dos livros ele conta que ele estava preso no campo de concentração e ele era responsável por manter a ordem na enfermaria. E enfermaria de campo de concentração, vocês imaginam o naipe da tensão que você vive lá dentro. Os caras tudo na maca, deitadinho, ele tinha que manter tudo em ordem. Se caísse um cobertor no chão e entrasse um soldado nazista, ele simplesmente era morto. Se tivesse qualquer coisa fora de ordem e um soldado nazista entrasse, ele era morto, já era. Então ele mantinha uma tensão de manter aquele quarto extremamente arrumado o tempo todo, porque se alguém entrasse, o bicho pegava pro lado dele. Os doentes gemendo de dor e tremendo de dor, porque remédio não tinha, eles estavam ali para morrer, gente. Caía às vezes cobertor no chão. Ele ficava indignado de raiva do cara. Viu, como assim você derruba cobertor no chão? Eu vou morrer por sua causa. Teve um momento que o cara estava tremendo de dor, caiu um negócio no chão, ele catou com raiva, aí ele parou e pensou, falou, viu, tá que eu estou correndo risco de vida, mas não pode ser assim. Imagina, o cara está sofrendo. Quem tirou a compaixão de dentro de mim? Eu tenho que ter compaixão mesmo nessa ocasião. E isso foi provocando ele começou a entender, falou, viu, ninguém pode tirar de dentro de mim esse valor de ter compaixão pelo outro, e assim vai. Resumindo a conversa, ele desenvolveu nesse campo de concentração uma seguinte tese. Ele diz que, se você encontra um sentido na vida que seja transcendente, que seja superior, que seja mais alto do que tudo que você está vendo por aqui, se você encontra esse sentido na vida, já era, aí você suporta tudo. O que vier, você suporta. Vou dar uns exemplos bem bestas. Quando o cara quer fazer, a menina que foi embora, que não gostou, ficou morrendo de vergonha, chorou, queria fazer veterinária. Mas vocês conhecem alguém que o cara quer fazer medicina e ele estuda, e ele estuda, e ele estuda, e ele estuda? Conhece? Medicina, engenharia, qualquer coisa. Conhece? Levanta a mão, só para eu ver se não estou sozinho. Deus abençoe vocês, viu? Então, tem um cara conhecido meu que ele queria fazer, estudar na aeronáutica. Não tinha final de semana pro cara, mano. Não tinha feriado, não tinha dia santo, não tinha nada. O cara queria estudar para fazer, entrar na desgrama da aeronáutica, ele queria dirigir caça. Por fim, ele não pôde por uma deficiência no olho e outros problemas que ele teve. Mas se empenhou, se empenhou, se empenhou. Quando você se decide por aquilo que você quer, você senta a madeira e vai. E suporta todas as dificuldades. E alcança o objetivo, no caso desse cara, ou não. O que tudo isso tem a ver com o favorável, com o tranquilo, com não sei o que, não sei o que? É o seguinte, é bem importante isso que eu vou falar, gente, bem importante mesmo, é o top da nossa vida. Se você quer ser feliz, só tem um jeito, de verdade, só tem um jeito. Você precisa encontrar o sentido da sua vida, que na Igreja Católica a gente dá outro nome. Você precisa encontrar a sua vocação. O que é esse negócio de vocação? Quando Deus nos criou, Ele já nos deu uma vocação. Quem quando fala assim de vocação, imagina logo um padre? Levanta a mão, fazendo favor.
Vocação, imagina um padre, levanta a mão. Mas levanta a mão alta e segura a mão, que não dá pra ver, levanta para baixo. Essa menina tá com vergonha aqui, ó. Ó, se vocação tem a ver com padre, você não tem vocação. Já era. Pode baixar de novo. Quem imagina além de padre também imagina freira. Levanta a mão. Levanta a mão, gente, pelo amor de Deus. Eu tô vendo mãozinha assim, mas enfim. Quando fala de vocação, imagina padre, imagina freira. Quando fala de vocação, quem imagina casal? Levanta a mão. Quem não levantou a mão não imagina nada, tipo, morreu. Tipo, o que você está fazendo aí? Vocação é aquilo que Deus te fez para você ser. Eu vou explicar de um jeito quase besta, mas ajuda. Tá vendo esse negócio na minha mão aqui? Como chama isso aqui? O que é isso aqui? Um celular. Quem inventou o celular? Não sei, alguém sabe? Tenho a menor ideia quem inventou o celular. Mas eu tenho ideia de como foi a invenção do celular. O cara um dia estava usando o telefone normal, ele imaginou, nem na cabeça dele aqui, nossa, seria legal se tivesse um aparelho que não ficasse preso em tomada e eu pudesse usar esse aparelho para falar com as pessoas. Ponto. Primeiro, ele criou o celular na cabeça dele, imaginou o celular. Tá, como que eu faço para isso aqui vir para a prática? Aí eu tenho que catar uma... E começou a imaginar tudo como que ele ia fazer, tal, até que ele catou lá as aparelhagens dele e produziu um celular. Quando ele pegou o celular na mão dele, ele olhou e falou, vamos testar, né? Alô? Oi? Funcionou. Deu certo. Tava na minha ideia, veio para a prática e tá igualzinho estava no meu pensamento. Vamos supor que eu sei, como é que você chama? William, eu chamo René William. O William cate o celular que foi criado e faça assim. Mas não apaga a luz. Não, William, isso aqui é um celular. Mas daí celular não pode apagar a luz? Não, besta. Tô zoando. Celular serve para falar. Mas o William quer que o celular sirva para apagar a luz. O problema é do William. Quem produziu o celular, na cabeça do cara que produziu o celular, ele tinha um ideal sobre o celular. O celular serve para fazer ligações. Ponto. A partir disso, eu sei que agora o celular faz quase tudo, quase que apaga a luz também, tá? Mas entendam o que eu estou querendo dizer. Se tratando de nós, o celular, se eu resolver usar ele para ser peso de papel, o celular vai ficar chateado? A gente está aqui, tem todas as funções, a gente tem Android, a gente tem até baixou o aplicativo do WhatsApp e fica usando a gente, humilhando a gente para ser peso de papel. O celular não fica traumatizado por causa disso, gente. O celular não está nem aí. Se eu quiser usar ele para ser apoio da minha cadeira que está com a perna torta, eu ponho e boa. Tem um videozinho na internet de uma mãe, de uma filha, que deu um iPad pro pai. Ela falou, nossa, que lindo, obrigado, Deus abençoe. Dali a pouco a filha chegou e estava cortando cebola em cima. A tábua de carne, né? Enfim. Idiota. Mas ele achou que era. A filha ficou chateada? Acho que ficou, né, mano? O bagulho deve ser caro, enfim. O iPad ficou chateado? Nem um pouco. Ele não tá nem aí. Meu irmão usa desodorante para cantar. Ele cata aqueles frascos de desodorante e fica cantando. O desodorante não fica chateado porque ele mudou de função. Ele tá nem aí também. Mas no nosso caso não é assim. Nós nascemos para ser algo. E se eu não alcançar o meu objetivo, se eu não alcançar o meu ideal, que Deus pensou para mim, eu vou ser profundamente infeliz e muitas vezes nem vou saber. Eu vou saber que eu estou infeliz, que eu estou angustiado, que eu estou amargurado, que eu estou triste, que eu não consigo me realizar, que minha vida está uma bosta, mas eu não vou conseguir entender o que está acontecendo comigo. Aí muitas vezes vai para o grupo de oração, né? Ai, eu estou angustiado, estou meio triste, estou sentindo um peso aqui dentro de mim. Aí vem o servo do grupo de oração e reza. Aí Jesus está curando um trauma da sua infância, beleza. Agora, na semana seguinte, a desgraça volta. Agora está curando um trauma da sua adolescência. Aí volta. Agora está curando outro trauma da sua infância, aquele dia que você não tinha um lápis de cor colorido. E o lance de oração de cura é fato, eu participo, rezam por mim, etc. Mas eu estou zoando com o sentido assim. Bença. Presta atenção. Às vezes a sua infelicidade, a sua tristeza, a sua angústia tem outros motivos, tem outro motivo, que não é
só questão de você receber uma simples oração. É questão de você olhar para a sua vida, entender para que Deus te chama e abraçar isso. Vamos lá. Alguém aqui, todo mundo está ouvindo o que eu estou falando, né? O irmão que está lá no fundo, que não é dessa cidade também, você está ouvindo o que eu estou falando? Está ouvindo? Xuxa, beleza. Então está todo mundo ouvindo. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre a própria vocação? Levanta a mão. Eu estou levantando a mão sinceramente. Só isso? Levanta mais a mão quem está aí. Então tá bom. Vou dar uma dica para vocês, tá? Como que a gente faz para discernir a nossa vocação? Primeira coisa, nós precisamos entender que todas as pessoas que nasceram na face da terra, desde o Gênesis, desde o início da criação até os dias de hoje, todas as pessoas têm uma vocação. Deu para entender? Quem que tem vocação? Quem tem vocação? Faz assim, ó, fazendo um favor. Isso aqui é só para frisar, viu? É um pouquinho de pedagogia na coisa. Bate a mão aí, pelo amor de Deus. Eu tenho vocação. Eu não sou filho de chocadeira. Eu não sou um broto de bambu. Eu sou uma pessoa. Eu sou um filho de Deus. E eu tenho vocação. Ponto. E qual é a sua vocação? A gente tem as vocações, a gente é a vocação de ser pedreiro. Pode até ser, mas não é isso que eu estou falando. Vamos pelo básico. Isso que eu vou falar aqui é mais ou menos, ao meu modo, mas é mais ou menos uma explicação de uma mulher chamada Maria Emir Oquendo Nogueira. Se você procurar na internet um livro chamado Tecendo o Fio de Ouro, no livro Tecendo o Fio de Ouro, a Emir Nogueira explica isso que eu vou falar de uma maneira absolutamente melhor, com mais detalhe, dando mais um monte de coisa. Mas se você quer descobrir a sua vocação, vamos pelo básico. Tem algumas coisas, eu acabei não explicando o significado da palavra mesmo. Vocação é chamado. Você recebeu no ato da sua fecundação. Você recebeu pelo fato de você existir. Tem Tecendo Fio de Ouro para vender ali, viu, gente? Tá vendo? Quanto tá? R$ 59,90? Tá vendo? R$ 59,90. Achei que você ia falar uns 120, juro mesmo. Ele é um livro grosso, nervoso, ele é carinho. Enfim, quando seu pai e sua mãe tiveram relação lá, fecundou espermatozoide no óvulo, naquele momento, o fato de você vir à vida já é uma vocação. Deus te chamou à vida. Vocação, chamado, Deus chamou você à vida. Mas está impresso na sua alma. Eu vou usar uma palavra chula, mas é para ficar fácil de entender, tá? Não é a melhor. Está impresso na sua alma para que você serve. Por que eu falei que ela é chula? Porque Deus não está nem aí se você serve, Deus quer você. Mas é para a gente entender mais fácil. Para que você serve? Para que eu sirvo? Está marcado na minha alma desde aquele primeiro momento. Então a Emir Nogueira explica como se fosse um armário. Imagina um armário aqui, com 4 gavetas. A primeira gaveta de baixo, é o básico do chamado que Deus nos fez. O primeiro chamado que Deus nos fez. Pessoal da Renovação Carismática, qual que é a nossa primeira vocação? A vida, né? Quase, na trave. Mas faz sentido o que você falou, porque o primeiro chamado é para a vida mesmo. Da vida. Depois disso, a primeira vocação, a vocação universal que todos temos, é a vocação à santidade. Na primeira gaveta, se você abrir a gaveta da sua alma, você abre lá dentro tem um negócio escrito assim, você é filho de Deus. Viva como tal. Viva como filho. Se a gente não vive bem essa primeira gaveta, se a gente não vive bem essa base da nossa vocação, a nossa vida vai desandar tudo a partir disso. É bonito isso aí que você está falando, mas do que você está falando? Então vamos lá. O que é vocação mesmo? Chamado. A primeira vocação é a vocação à santidade. É um chamado, é uma palavra que Deus dirige a você. A primeira vocação, chamado à santidade, ou o chamado a ser filho de Deus, a gente pode entender ela da seguinte forma. Tem uma lei que Deus deu para todas as pessoas
Uma não, né? Algumas leis que Deus deu para todas as pessoas, que são os 10 mandamentos. Então vamos lá. Moça, que eu não sei seu nome, como é que você chama? Gabi. Tá lá na registro dela. Gabi. Gabi, você quer ser feliz? Você sabia que para você ser feliz você tem que descobrir a sua vocação e ser fiel a ela? Você sabia já ou você ficou sabendo agora? Mais ou menos. É fato. Para eu ser feliz eu tenho que achar a minha vocação e ser fiel a ela. E a base da minha vocação, dentro dessa primeira gaveta, no começo, estão os 10 mandamentos. Gabi, você nunca vai ser feliz se você não obedecer os 10 mandamentos, menina. Não é só a Gabi não, gente. Qualquer um de nós, para começo de conversa, a gente precisa ser fiel aos 10 mandamentos. Qual é o primeiro dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a versão longa, qual que é? Amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com os seus olhos, com as suas orelhas, com os seus ouvidos, com a sua alma, com tudo que você tem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente faz isso, as outras coisas já vão se alinhando. Vai tudo mais ou menos entrando no lugar. Quem já pegou a casa num dia muito bagunçado, muito, e teve que arrumar? Levanta a mão. Pode não ser a casa, pode imaginar só o quarto. No meu caso, eu moro na minha casa, tem o meu quarto, nós moramos em 3 homens, e o quarto, gente, ele é menor que o seu octógono. Se você transformar ele num quadrado, ele é menor que o octógono, mora em 4, não, em 3, moramos em 3, mas final de semana vem mais gente. O meu quarto, que é exclusivamente meu, é a minha cama e um guarda-roupa de 2 folhas, aquilo é o meu guarda-roupa, as minhas coisas estão ali. Tem dia que só isso tá uma zona tão grande, e começa sempre assim, você joga uma camisa, né, tipo assim, depois eu pego. Até a noite, já tem um monte de coisa, e às vezes eu chego à noite, tipo, tarde, e os outros já estão dormindo, aí eu não quero acender a luz para arrumar. Eu cato tudo, acho qualquer lugar, jogo, e amanhã eu arrumo. Só que se no outro dia não dá para arrumar, velho, aí chega um dia que você vai arrumar um negócio, você vê aquele demônio assim, né? Santo Deus, como é que começa? Como que começa a arrumar o quarto quando ele está nesse estado? Começando. Simples. Você cata qualquer coisa e dobra. Você começou a fazer, a coisa vai fluindo, fluindo. A sua vida está uma zona, sua benção? Sua vida está confusa? Ah, não sei mais o que fazer com meu bem, meu marido, minha mulher, não sei mais o que fazer, estou triste. Gente, sem brincadeira, juventude, é muito comum, desgraçado, fazer aquela pose de bonzinho, pagar de galã para as meninas, para os meninos. Só que quando o cara chega em casa, velho, você não tem nada, cabeção. Você é um oco. Você beijou 15 meninas ontem à noite ou no último mês, se somar tudo, beijou 15 meninas, mas você sabe que você é um bosta. Você só não chora porque você é orgulhoso. O que vai ser da tua vida daqui 15 anos, seu merda? Não, é sério, esse tipo de reflexão eu faço comigo. Eu tenho 32 anos, esses dias atrás eu me olhei no espelho, vocês não vão ver nessa distância, mas do lado de cá e do lado de cá já tem uma porrada de cabelo branco, você já consegue enxergar, ó. Eu tava olhando no espelho e falei, gente, Renê, você é um bosta. Você já tá com 32, você já tá ficando velho, você já tá velho, eu sei que eu não estou velho, estou entrando na fase adulta e daqui é só pra baixo, gente. Eu olhei e falei, gente, eu achei que quando eu tivesse 32 anos, eu ia ser mais, sei lá, mais santo, mais inteligente, mais saudável, mais sei lá o quê. Só que acontece o seguinte, não vai ser se agora você não fizer alguma coisa para alcançar aquilo, deu para entender? E eu faço esse tipo de crítica dura comigo mesmo, viu? Ou você queria vergonha na tua cara, ou você vai chegar nos 50 e vai falar assim, né, olha, eu tô igual quando eu tinha 32, imaturo, criança, moleque, não, preciso crescer, pelo amor de Deus. Faça isso com você mesmo. Dá muito dó, gente. Essa bosta desse tá tranquilo, tá favorável, é só uma música nojenta e descabida. Só que a ideia contida nessa música, para quem já ouviu, está impregnada na cabeça da juventude. É muito comum, se você for ser sincero e for dizer para você mesmo o que você pretende fazer da sua vida, é um negócio parecido com a merda dessa música. O cara pretende, o sonho da vida do cara
Não tem criança aqui, né? Mas não precisa exagerar também, né? Vou controlar a boca um pouco. Mas o sonho da vida do cara é curtir umas minas, é ver mais de um filme pornô, é conseguir um pouco de dinheiro, não sei da onde, porque o desgraçado não trabalha e estuda que nem o nariz dele. Gente, quem que vai ser os médicos do futuro? Se os bosta que fazem medicina hoje não sabem nada. Quem que vai ser os advogados do futuro, se os caras não fazem nada? Quem que vai ser os padeiros do futuro? Se agora o cara não quer mais trabalhar, não quer pôr a mão na massa, ele quer, sei lá, curtir um jogo online. Nós estamos cavando um buraco que a gente não vai conseguir sair. Nós não somos como as vacas. Vaca, deixa a vida levar. Em casa tem vaca também, tem vaca da menina veterinária, beleza. Tem vaca em casa, tem cachorro, enfim. A vaca tá lá, eu pensando no que eu ia falar para vocês, eu comecei a olhar a vaca nessa ótica. Tipo, a vaca não tem preocupação absolutamente nenhuma. Imagina você passar o dia inteiro e a noite inteira simplesmente comendo mato, só. Nunca vi uma vaca preocupada? Ontem eu vi um cavalo com ciúme, mas vaca preocupada eu nunca vi. A menina levou um cavalo grande lá pra gente montar e o cavalo dela também estava lá solto no sítio. Sem brincadeira, a gente montava no cavalo dela, andava de um lado pro outro. O outro cavalo, ele fazia um negócio tipo assim. E acompanhava. Foi que dó do cavalo, gente. Cavalo com ciúme, nunca vi isso. Mas enfim, o ciúme aí no caso do cavalo não é como o nosso ciúme racional. É um sentimento que o animal tem. É um incômodo, uma coisa meio instintiva, mas não é como o nosso. Ele não entrou em depressão por causa disso, por exemplo. Quando a gente soltou o cavalo que a gente estava montado, ele foi pro lado dele, o outro cavalo foi atrás e acabou. Em casa tem um cachorro que chama Fratello, um labrador preto, enorme, tá fedor de carniça do caramba, ele rolou na carniça lá esses dias, tá meio frio, tô sem tempo, não dá para lavar, então você nem encosta no bicho. Mas enfim, esses tempos atrás ele veio perto de mim, eu estava estudando, e ele tem uma mania, labrador é sempre meio retardado, né? Ele põe o focinho na gente, e ele vai esfregando a costa, depois ele põe a bunda, e pede carinho aqui no toquinho do rabo, porque onde ele não alcança, quando você faz carinho nele ali, ele gosta, porque ele não alcança. Então você vai, costa lá, ele fica todo feliz da vida. E ele, numa dessa, eu querendo estudar, ele começou a empurrar, eu falei, viu, sai daqui, meti o pé na bunda dele e foi embora. Daí deu dó. Falei, coitado do cachorro, né? Você é cavalo desse jeito, né? Vem aqui, negão, vem aqui, Fratello, vem. Aí ele vem, você faz carinho, acabou. Ele não... Agora você chama, né? Vou sim, você vai ver se eu vou. Porque a gente raciocina esse tipo de coisa. Cachorro não. Ah, tá bom, é pra ir? Carinho? Vamos aí. Já. Não tem esse tipo de raciocínio, não pensa esse tipo de coisa. A gente pensa. Só que, de forma particular, os mais velhos vão concordar aí. De forma particular, essa geração está catando a faculdade de pensar, de usar a razão, a inteligência, guardando numa gaveta bem longe, em algum lugar, e vivendo feito bicho, porque vive só pelo instinto. Presta atenção se a nossa vida muitas vezes não é guiada pelo eu quero, logo eu faço. Quero comer, vou lá e como. Quero dormir, vou lá e durmo. Mas tem que falar o que a gente quer mesmo. Quem disse essa idiotice pra você? Você vai na escola, você vai e fala assim pra professora, professora, posso ir no banheiro? A professora fala, não. Parece que cai o mundo dentro do cara. Como assim não? O que é essa palavra que você está me dizendo que eu não sei? E é engraçado, gente, que o fato da gente ser tão mole, tão bunda mole, e não sabe mais ouvir não sabe mais passar por nenhum tipo de frustração, não sabe mais ter nenhum tipo de dificuldade, nenhuma coisa, só faz o que gosta. Isso vai fazendo com que a gente entre num ciclo sem fim, cada vez mais a gente é infeliz. Vamos lá. Dentro dessa primeira gaveta ainda eu estou falando tudo isso porque tem tudo isso tem ligação com os 10 mandamentos, que é a primeira vocação que a gente tem no sentido de, quer viver santidade? Que é o começo? Começa obedecendo os mandamentos, filho. Vamos começar por aí. O que se busca hoje em dia? Hoje em dia nada, gente. Na Bíblia já tinha isso. Quando o demônio tentou Jesus, ele tentou com 3 tentações. Quem sabe quais são as 3? Eu duvido que não sabe, gente. Tem nem que sabe tem vergonha. Quem sabe está com vergonha de falar, levanta a mão. Ter, poder e prazer.
Essas 3 tentações ainda enchem o nosso saco. Vamos lá. Tem gente que... Deixa eu ficar de olho no relógio, gente, senão eu vou falar mais que o homem da cobra. Já estou falando mais que o homem da cobra. Tem gente que acha que o sentido da vida não está numa vocação que foi dada por Deus. Está em ter coisas. Você sinceramente tem coragem de confessar e dizer que você pensa muitas vezes a sua vida dessa forma? O sentido da minha vida, a coisa mais importante é que eu tenha alguma coisa. Levanta a mão para saber. Olha, tem gente que tem coragem mesmo, gente. Achei que ninguém ia levantar a mão. Olha, beleza. Eu estou levantando a mão para dar apoio, viu? Essa tentação não pega eu. Geralmente não. Não é qualidade minha, é questão de temperamento. Mas as outras são terríveis. O que é isso? Vou tentar explicar. Porque tem gente que não levanta a mão porque não entende direito como que é a lógica. Ah não, mas eu preciso ter um celular tal. Para que serve? Desculpa falar, tá? É minha opinião, não é dogma, não é nada disso. Para que serve o iPhone? Não estou falando de, mas é legal, é gostoso, é útil, é rápido, é ágil. Eu sei, né? Eu estou falando para que serve criticando, mas se você der um eu vou usar, deu para entender, né? Enfim, mas existe muito mais uma propaganda sedutora, onde o cara tem que ter aquilo para mostrar que ele tem, do que uma real necessidade de ter aquele negócio. Faz sentido ou não? Para que você precisa ter uma calça da marca, sei lá eu o quê? Ninguém precisa disso. Para que você precisa, por exemplo, quando eu era moleque, eu morria de vergonha que minha mãe levasse eu em algum lugar com o carro da casa. Minha mãe tinha um Corcel 2, das antigas, que tinha um amortecedor de trás ruim e um amortecedor da frente bom. Então ele parecia um tubarão, ele andava assim, né? Não sei. E ele tinha um monte de pedaços de ferrugem. Ai, que vergonha andar com esse carro. Quando eu ia no mercado, mas aí tem a ver mais com prestígio, com poder do que com o ter propriamente dito. Mas eu tinha minhas neuroses de tipo assim, eu não usava tênis se não fosse ou de marca ou sem marca. Tipo, nossa, que da hora seu tênis, que marca que é? Não sei. Agora, aqueles tênis que nem Niske, vocês já ouviram falar? Niske, tem o Nike e tem o Niske, é N-I-S-K-E. É o Nike do Brás, o Nike da 25 de março, ou qualquer coisa parecida com isso. É Nike do Paraguai. Ou você usa camisa tipo assim, que em vez de ter o símbolozinho lá do, sei lá eu que marca de camisa, tem um símbolo tudo esquisito. Você fala, nossa, que vergonha, por causa do que os outros iam dizer. Mano, larga a mão de ser besta. Se ter coisas fosse sinal de felicidade, um cara que nem o Chorão, tinha dinheiro aquele cara? Eu acho que ele não era podre de rico. Podre de rico eu acho que ele não era, mas ele tinha dinheiro. Por que aquele cara entra em depressão e se mata? Ele se matou, não foi? Por que aquele cara entrou em depressão e se matou? Ele tinha tudo que ele queria em matéria de ter. Por que se matou? Porque o ter não traz felicidade, deixa de ser besta. Deixa de ser besta mesmo. Tem, por exemplo, na história da igreja um santo chamado São Francisco Xavier. São Francisco Xavier viveu no ano 1500, mais ou menos, 1500 alguma coisinha. Ele era herdeiro do castelo, e me fugiu o nome da cidade. Me fugiu mesmo, mas ele era herdeiro do castelo. O cara tinha verba, o cara era um nobre. Quando ele conheceu Jesus, ele deu uma banana para tudo, absolutamente tudo aquilo, e foi seguir Jesus de uma maneira pobre, ao ponto de, quando ele ia pegar algum barco, algum navio, ele tinha direito de ficar onde ele quisesse dentro do navio, porque o cara tinha uma fama de santidade, além da fama de santidade, uma fama dele ser nobre, porque o nome dele ainda era o nome de nobre. Ele escolhia ficar entre os pobres, os mais pobres, os mais pobres, os mais pobres dentro do navio. Um dia ele estava na ala dos leprosos, estrupiados, dos mais regaçados que tinha no navio. Falaram para ele que tinha num canto lá, um cara tão doente, que ninguém aguentava entrar no quarto, que o fedor dele dava ânsia de vômito. Isso está no livro chamado O Gigante do Oriente. Aí um dia ele falou assim, não, como assim? Ninguém consegue ficar perto do que eu consigo? Ô louco, por Deus eu vou. Aí ele chamou mais alguns e falou, agora vamos entrar lá. Abriu a porta, na hora que eles entraram, todos sentiram ânsia de vômito, porque o doente fedia muito, saíram para fora para vomitar. Na hora que ele fechou a porta, ele ficou do lado de fora e falou, não pode ser. Eu quero morrer na cruz por amor a Jesus, eu renunciei, não pode ser. O senhor tem que me dar força e eu vou entrar lá de novo. Vai vendo, não repitam isso em casa, tá? Ele abriu a porta, foi até o doente, achou a ferida dele, lambeu a ferida dele e falou, pronto.
e saiu de lá de dentro feliz da vida, porque aquilo que para ele era nojento, repugnante, se tornou uma joia que ele oferecia para Deus. Então a gente tem que lamber ferida para descobrir a nossa vocação. Não! Não! São Francisco de Assis, esse agora, o São Francisco de Assis é de 1200. São Francisco de Assis tem uma frase que diz assim: aquilo que me era amargo se tornou doce. Por quê? Quando você abraça a vida com Deus, aquilo que era, ai meu Deus, que delícia que é ter um celular novo, se torna bosta, grande coisa, tô nem aí. Aquilo que era, ai eu não consigo viver sem uma camisa nova. Mano, sabe quando que eu ia usar uma camisa xadrez há uns anos atrás? Aí Jesus vai curando o coração da gente, fala, ai Jesus, estamos aí. E aquele negócio de andar com a barriga murcha, né? Tipo assim, não posso mostrar mesmo. Vamos tirar uma foto, vamos. Ai, peraí. Vamos ser besta. Enfim, o ter, por mais que você tenha, não traz felicidade. O duro, gente, eu agora estou falando bem sério, é uma coisa que eu tenho rezado muito sobre isso. Eu vou falar isso aqui, vão rezar sobre isso depois, vai vir outro pregador amanhã, vai vir outro depois da manhã, vai vir outro depois da manhã, eles vão repetir mais ou menos a mesma lógica, com outros assuntos, mas essas ideias vão repetir na sua cabeça. Só que quando você sai daqui, vai lá na sua casa, liga aquela bosta daquela televisão, entra naquela desgraça daquele YouTube, vai na sua escola, o que eles dizem lá fora não é o contrário do que eu estou dizendo? Ou seja, você tem que se convencer daquilo que eu estou dizendo. E não porque sou eu que estou dizendo, porque eu estou repetindo de uma outra forma, numa linguagem atualizada, a mensagem da Sagrada Escritura. Só que quando você deixa o Espírito Santo te convencer, você fala, é verdade mesmo, gente. Todas essas coisas são lixo. Grande coisa. Eu quero é Deus. O ter é uma tentação idiota, então. Vamos lá. O prazer é a segunda tentação, então. A tentação do prazer. A tentação do prazer pode ser sexo, pode ser droga, pode ser álcool, pode ser preguiça, aquela voia desgramada que você não quer fazer nada da vida. Gente, dá muito dó de ver a geração nova. Sabe quando antigamente a gente falava assim, não, a juventude é uma geração, a juventude é um tempo da vida onde eles são fortes, corajosos, eles lutam pelos ideais, eles são os jovens cara pintada. Na Sagrada Escritura fala, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. São João que escreveu isso, hoje ele diria assim, jovens, eu vos escrevi para que, não sei, porque antigamente a juventude era mais forte. Quem que roubou a nossa força, gente? Sabe quem que roubou? Uma desgraça chamada egoísmo. A gente está preocupado em ter prazer só com o próprio umbigo, em querer mais um pouquinho de alegria, um pouquinho mais de gozo, e a gente vai cavando buraco, cavando buraco. A Amy Winehouse morreu de quê? Dorgas. Ela morreu usando dorgas. A Amy Winehouse morreu de dorgas. Vamos lá, prazer. Droga a Amy Winehouse tinha. Dinheiro ela tinha. Antes dela se detonar e ficar do jeito que ela ficou, ela era um mulherão, ela era bonitona. Prazer sexual ela tinha. Homem ela devia ter, assim, homem o que ela quisesse. Tudo isso não foi suficiente para trazer felicidade para ela. Gente, olhe para a vida dessa mulher e não vá pelo mesmo caminho. Eu não estou zoando, estou falando sério. Mas eu não vou no mesmo caminho, Renê, como você é idiota. Então, o Hitler começou fazendo uma maquinaçãozinha política aqui, outra política ali, matando um carinha aqui, matando outro carinha ali. Ele não começou já fazendo tudo que ele fez. A Amy Winehouse também. Ela não começou já no fundo do poço. Ela começou curtindo e vai. Por que o cara fuma um baseado, depois ele quer outro, porque é uma sopa de buraco. Sejam bem sinceros. Todo mundo aqui, não tem criança, né? Não vou falar nada muito pesado, mas a igreja nos ensina que com relação de sexualidade, quando você vai orientar, você não pode, querendo cuidar, botar mais fogo ainda. Ou seja, dizer para quem não sabe coisas que ela não deveria saber naquela época. Mas enfim, com relação à masturbação. O cara vai e ele se masturba. Uma vez, 2 vezes. É verdade ou mentira que todo jovem, quando entra nesse vício, a tendência é que ele vá sempre mais. Vocês já ouviram falar isso? Como assim?
Como assim que o cara um dia ele se masturbava tantas vezes? Depois é mais, depois é mais, depois é mais. Aí ele assistia, via foto, depois ele via vídeo, depois ele baixava os vídeos, depois ele começou a executar aquilo na vida real e pôr em prática. Sabe quem disse isso? Eu vi um testemunho de um cara, um testemunho triste para Dedéu, mas interessante para a gente. O cara, ele viveu isso aí que eu estou falando para vocês. Ele começou consumindo pornografia de revista, que antigamente era só revista. Ele começou consumindo pornografia de revista. E vendo fotos, vendo. Ah, tem um livro que não tem essa história no livro, tá? Mas um livro muito bom nesse sentido que chama No Altar da Idolatria Sexual. É um livro evangélico, mas é muito bom. Tem algumas coisinhas que ele dá uma mancada porque a doutrina evangélica é diferente da católica. Mas a grandiosíssima maioria do livro vale a pena mesmo. Ele conta testemunhos parecidos. Nesse caso que eu estou contando, o cara ele via revista pornográfica, tal. Depois de ver bastante, chega uma hora que o cérebro, isso é questão científica, isso é provado, fica meio dopado com aquilo. Então ele quer algo mais, porque a felicidade que estava prometida naquele ato, ele não encontrou. Então ele começou a procurar outro tipo de pornografia. E ele começou a encontrar uma pornografia com violência, pornografia hard. Para quem não sabe disso, não precisa saber mesmo, nem pesquisa esse tipo de merda, mas tem pornografia que tem violência, que tem sangue. Tem pornografia que tem animal, tem de tudo, tem para tudo quanto é bestialidade, animalidade e coisa do demônio, que você quiser. E esse cara começou a procurar pornografia que tinha sangue, gente batendo em gente, pornografia hard. De tanto ele ver isso, ele começou a gostar daquilo, a coisa foi crescendo dentro dele, etc e tal. Até que num dado momento, depois que ele já rompeu essas barreiras todas, ele decidiu pôr em prática o que ele estava vendo na foto. Ele catou uma moça, estuprou a moça e matou a moça. Depois de fazer o ato, ele ficou completamente arrependido. Meu Deus, o que eu fiz? Escondeu o cadáver, entrou num profundo buraco, ficou ruim com aquilo que ele tinha feito. 6 meses depois, aquele sentimento já tinha passado, ele voltou no ciclo. Voltou a ver revista, aí ele pegou mais uma mulher, fez o mesmo ato, só que daí ele já não ficou mais tão pesado. Fez de novo, até que a polícia pegou ele. Foi condenado à morte. Pouco antes de morrer, ele escreveu isso que eu estou falando para vocês na língua do jeito dele mesmo e disse, é o seguinte, vocês estão me matando e eu mereço a morte. Eu matei várias mulheres, mas enquanto vocês não pararem a indústria pornográfica, vocês vão estar criando novos jovens para chegar aqui no mesmo lugar que eu estou e ser condenado à morte. Porque esse tipo de coisa é um buraco sem fim, gente. Eu quero prazer, mas o prazer não vem, Terceira coisa, não vai dar tempo de eu falar muito, é o prestígio ou o poder. A necessidade de mostrar para os outros que você é o tal, que você é o bom, que você é melhor do que aquilo que você é de fato. É um fingimento desgraçado, uma necessidade de mostrar uma imagem de que Deus amado. Deixa eu ver, meus. Fala para quem está do seu lado o que você entendeu até agora de tudo isso que eu falei. Para eu ver o que falta eu falar, para eu dar uma arrematada final, vai. É importante isso para você frisar bem no seu coração o que eu disse, falou? Que música que é? Que música que é? Sagrado para amar. Sim, sagrado para amar. Da Eliana. Sim. Pode ser essa? Eu tô pensando numa música que eles consigam rezar melhor. Qual você acha? Não sei. Mas Espírito Santo? Qual? Não sei. Também não sei. Vai essa, se vier outra eu sopro, eu grito pra vocês. Pode ser essa aí mesmo. Vamos começar com essa, esse dia que você fala com a gente. Beleza, povo? Eu separei para falar com vocês esse lance das gavetas, para poder explicar tudo bonitinho. É lógico que não deu tempo. O René é um idiota, ele achou que ele ia conseguir falar o mundo inteiro em 1 hora. Mas enfim, tem as 4 gavetas. Eu vou passar bem um passando e vou parar na última. A primeira gaveta, então, é Filho de Deus. Nós somos chamados a ser filhos de Deus. A viver os 10 mandamentos, a renunciar aos poderes, aos prazeres, etc e tal. A segunda gaveta é a nossa sexualidade. Gente, presta atenção em mim aqui. A fé entra pelo ouvido, nunca viu isso? A segunda coisa é a nossa sexualidade. Você é homem ou mulher.
você abraçar essa identidade masculina sua, ou no caso, abraçar a identidade feminina, isso que eu estou falando tem como eu provar cientificamente falando, filosoficamente falando, psicologicamente falando. Se quiser conversar depois, estamos à disposição, mas enfim, tem que abraçar isso. Por que eu estou falando isso? Não parece lógico, mas não é. Homem, nós, principalmente a gente precisa aprender a ser homem, não é um negócio tranquilo. Você precisa aprender a ser homem. A gente acha que ser homem é falar palavrão e coçar, né? E xingar e cuspir, isso não é ser homem. Ser homem é ter dentro de si a certeza de que se alguém precisar morrer pelo outro nessa situação, eu morro. E na verdade, o homem de hoje é muito egoísta, não passa isso pela cabeça dele nem a pau. Tanto que a Sagrada Escritura diz do homem o seguinte: homem, você tem que estar disposto a morrer pela sua esposa, não é? A gente só sabe a outra parte, né? Mulher, seja submissa aos maridos. É verdade essa parte também. Mas a outra parte é: homens, morram pelas suas mulheres. Deem a vida pela família. E no caso da mulher, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Tem o lance daí, tipo assim, a mulher precisa recuperar de novo o que é ser mulher. Porque hoje em dia, por causa dessa bosta desse marxismo, que vocês vão ter uma palestra, se eu não estiver enganado, que vai dar uma passada nisso, onde o homem vive em disputa com a mulher. O homem esqueceu que ele tem que ser homem, porque ele está ocupado demais disputando com a mulher. E a mulher esqueceu de ser mulher, porque ela está ocupada disputando em ser com o homem. Meu, o que é isso? Mas isso é um outro assunto. Terceira gaveta, é se você tem, nem todo mundo tem essa terceira gaveta, é se você tem uma vocação para uma comunidade como a minha, ou uma vocação religiosa outra. Vou dar só uma passada rápida sobre isso. Se você, ouvindo eu falar, eu, Renê, da comunidade Corpus Christi, ou outro membro da comunidade Corpus Christi, você ouve e fala assim: o que esse cara está falando? Tem alguma coisa que me atrai que eu não sei dizer o que é. Isso não é mérito meu mesmo, viu, gente? Isso só pode dizer, talvez, que você tenha vocação para a comunidade. Pode ser para a comunidade minha, a que eu pertenço, ou uma outra. Mas pode ser, se essa minha fala, por exemplo, te incomoda, bota a barba de molho, fião. Vai pensar, vai falar: será que eu não tenho vocação? Eu acho que eu vou pensar direito no assunto. Pode ser outra comunidade, enfim. Pode ser que você tenha um chamado, por exemplo, a vocação de ser freio, de ser irmã de uma outra comunidade. Ai, a gente escuta a canção nova falar, dá uma vontade de ser que nem eles, né? Mas seja então, esse incômodo dentro de você pode ser sinal de que você tem vocação para isso. Mas nem todo mundo tem vocação para isso. A quarta gaveta que todo mundo tem, e aqui eu já encerro arrematando. Essas todas vão se expressar de três formas. Nós podemos ser chamados a viver o celibato, no caso dos homens ou das mulheres, o sacerdócio, no caso só dos homens, e o matrimônio, no caso dos dois também. O celibato é aquele cara que decidiu, ou aquela menina, que decidiu se casar com Jesus. Não é um solteiro, deu para entender? Solteiro está esperando, está solto, ele está esperando a oportunidade. O celibatário se comprometeu em dar a vida dele por amor à igreja, por amor a Jesus, pela salvação das almas. Isso é o celibatário, pode ser um menino, pode ser menina. O sacerdócio é aquele cara, é o homem, que se sente chamado a não só ser celibatário, mas a dar um outro passo e ser semelhante a Jesus no sentido específico de ministrar as coisas sagradas para o povo. Não vou entrar muito nisso aqui não, depois eu volto só na hora de rezar. Terceira coisa, o matrimônio. Quem aqui pensa em casar? Levanta a mão. Quem já é casado? Quem pensa e quem já é casado? Levanta a mão tudo junto. Quem já pensa e quem já é casado. Quem pensa em casar, levanta a mão, vai lá. Junto com quem já é casado. Isso. Na vocação de vocês assim, né? Os meninos aqui estão levantando a mão para pensar em casar, mas pode ser que não seja a sua vocação, viu, sua besta? Vai rezar, que pode ser que Deus está chamando você para outra coisa. Mas enfim, o que é necessário entender sobre a vocação do matrimônio? No caso de quem já é casado, já era, viu? Ah, eu errei, eu devia ter sido celibatária. Já era. É que nem um padre que decidiu que queria casar. Já era, filho. Você já é ordenado. Se você sair da ordenação, você está fazendo cagada. Matrimônio é vocação. O que tem de jovem, de maneira particular, dentro da igreja, que quer casar para poder transar com a namorada, vocês são uns idiota. Vocês são uns bosta.
Porque o que acontece? Vocação matrimonial é quando você se dispõe a viver com a sua mulher e ser uma só com ela, ser um só com ela, de tal forma que você se empenhe decididamente em fazê-la feliz e ela se empenhe decididamente em fazê-lo feliz. Se os dois ficarem se olhando tipo assim, ó meu bem, ó meu amor, ó você me faz feliz, ó você é a princesa minha, você é o meu príncipe, você é meu cavalo encantado, você é o meu... Viu? Que vida desgraçada que é essa? Tem um autor chamado, me fugiu o nome, Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. O autor do Senhor dos Anéis, ele escreveu uma carta para o filho dele que ia ser padre. E a carta dizia mais ou menos o seguinte, ele tem 2 filhos, não sei se tem mais, 2 eu tenho certeza, um casou e o outro foi padre. Aí ele escreveu uma carta para o que ia casar, eu falei errado. E na carta ele dizia, o matrimônio, antigamente não, até os dias de hoje, é entendido como a mulher é minha deusa. O que tem de música que fala idiotice parecida com essa? Ó, estrela guia, amor da minha vida, viu? Aí você cata a mulher, pinta ela, né? Coloca ela num patamar elevado e faz a coitada ser o seu Deus. E a coitada tem que te fazer feliz. Mas que idiotice é essa? Porque daí a coitada não pode ter ruga. A coitada não pode ter mau humor. A coitada tem que te fazer feliz. Isso é idiotice. Aí o Tolkien, de uma outra forma mais elegante, ele diz, viu, isso é idiotice. O casal são como 2 náufragos que estão segurando um pedaço de tronco. Sabe quando o barco afunda? E fica os 2 segurando um pedaço de tronco, tipo Jack e Rose. Só que de uma maneira cristã, né? Os 2 subiram na porta. Os 2 sobem no tronco e vão remando juntos. Marido e mulher são parceiros, que um tem que levar o outro para o céu. E não a mulher que fica falando, é a dondoca da casa, ou o homem que não, sou eu que mando aqui. Não, pelo amor de Deus. Quando você casa, você não diz diante do padre que assim, prometo respeitar-te, amar-te, ser fiel na saúde, na tristeza, todos os dias da nossa vida. Não é o que você disse? Os casados, não foi o que você disse? Os solteiros que querem casar, você sabia que é isso que disse? Só que tem algumas coisas dessa fórmula que a gente não escuta. Por exemplo, a gente diz assim, prometo ser fiel na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Primeira dificuldade que tem, sai daqui, ó. Que é isso? Vou contar um caso absurdo para vocês, da Emir Nogueira. Emir Nogueira conta numa das pregações dela, que recém-casada ela recebeu uma ligação de uma moça que falou assim, presta bem atenção no absurdo que é esse testemunho, mas extremamente cristão. Ela atendeu a ligação, a moça falou assim, alô, quem tá falando? Emir. Oi Emir, você é casada com fulano, né? Sou. Então, tô ligando para falar para você que eu tô tendo um caso com seu marido. Ela falou, é? É. Ela respirou fundo e respondeu, pior para você é a outra, eu não. A moça ficou meio sem chão e falou, não, você não tá entendendo, eu tenho um caso com seu marido tem um caso com ele. Ela falou, não, eu entendi, você é a outra, eu sou oficial, eu sou a esposa dele. Eu prometi diante de Deus que eu ia ser fiel a ele até o fim. Se ele não está sendo fiel, isso é um problema dele. Eu sou fiel. Quando uma mulher toma uma postura dessa, ela cata 1 quilo de bosta e põe na boca do demônio. Tipo assim, cala a tua boca que você não vai encher meu saco. E acabou a tentação. Na hora que ela desligou o telefone, é lógico que ela é uma mulher normal, ela não é uma barata. Ela ficou angustiada, meu Deus do céu, o que é isso? E o que ela fez como uma mulher cristã? Chamou o marido, recebeu uma ligação que disse isso. O cara falou assim, imagina, tem nada a ver isso. Passou um tempo, só esse testemunho que eu estou dando para vocês, a nossa cabeça está tão cheia de feminismo, que as mulheres custam acreditar que esse cara realmente era inocente, verdade ou mentira? No fundo fica assim, é sem vergonha esse cara. É porque a nossa cabeça está impregnada de feminismo, os homens não prestam na cabeça das mulheres. Não estou falando mal de vocês, gente. Isso é tanto de merda que a gente consome pela televisão que faz a gente pensar isso. E de fato, tem muito homem que não presta a rodo. Mas, por exemplo, isso dá mais um exemplo, vai viajar muito. Mas Emir Nogueira chamou o marido, perguntou para o marido falou isso, ela ficou angustiada ainda, mas não, eu acredito no meu marido, porque eu prometi fidelidade a ele, mas foi a Deus que eu prometi, não está ligado nisso. O tempo passou, nunca teve incidente, nunca viu nada de errado no marido, só que a mulher ligou várias vezes, e ela teve que acreditar na palavra do marido dela.
Mas onde estava o coração dela? Eu prometi para Deus que eu ia ser fiel. E eu não tem por que eu não crer no meu marido. Eu creio em Deus, já era. Tamo junto. Isso é matrimônio. Matrimônio é como a dona Terezinha do seu Noel lá de Santa Bárbara do Oeste. Um casal muito da hora. Fizeram tudo quanto é bagunça de casal bacana assim junto, tiveram filhos, viajaram. Depois de velho, ele teve um derrame e a diabetes atacou, ele perdeu a perna direita. Depois de um tempo ele perdeu a perna esquerda. E um homem que era mais alto do que eu se tornou um pedaço de gente numa cama por anos a fio. Ele já morreu. Mas ela tinha que catar ele, colocar na privada, limpar ele, ajudar ele a tomar banho, ajudar ele a comer, porque uma parte dele não mexia. O único braço, os 2 braços ele tinha, mas uma parte não mexia, nem o toquinho de perna e nem a mão. Isso é matrimônio. Não adianta você achar que você vai casar para ser feliz e ter relação com a sua menininha no dia que você quiser, que não é assim que a coisa funciona. E a menina também não. Só que, aí é que você encontra a felicidade, porque a cara que você vê na... Como é que pode, gente? Tem um cara de Santa Bárbara do Oeste, ele tinha uma doença, eu não lembro exatamente o X da doença, mas era uma doença degenerativa que ele foi ficando lesado, com o corpo lesado, tinha que dar banho, tinha que tudo. Ele morreu deve fazer uns 2 anos. A mulher dele entrou em depressão. Depressão sim, tristeza mesmo, não depressão, mas tristeza, uma angústia, nossa, que saudade do meu marido. Por quê? Ela amava aquele cara, mesmo com todas aquelas dificuldades. A nossa geração não está preparada para viver esse tipo de amor. Porque a nossa geração só quer ter sexo e prazer. Se a menina não raspar a axila, já é o suficiente para você mandar ela embora. Se a menina estiver de mau hálito, já é o suficiente para você não querer mais. Se o moleque não comprar um negócio que você quer, já é motivo para vocês brigarem. Viu? Pelo amor de Deus. Vamos ficar de pé? Qual? Eu ia falar. Pode ser. Essa aqui é legal. Acho que... Não é indicado subir em cadeira plástica, tá? Não é para ver todo mundo. Pessoas, nós estamos no meio de um mundo onde tudo é rápido, fútil, instantâneo. O que importa é o prazer, o que importa é o sexo, o que importa é que eu faça o que eu quero da minha vida, o que importa é que eu seja cada vez mais parecido com um animal e menos parecido com o Filho de Deus. Pelo amor de Deus, gente, vamos ser diferente. Abrace, dedilha para nós aí, Carlinho, dedilha para nós esse negócio. Aê. Abraça o chamado que Deus faz para você e seja fiel. Se alguém aqui sente mais ou menos, talvez eu tenha vocação para o sacerdócio, talvez eu tenha, abraça esse negócio, porque se Deus está te chamando para o sacerdócio, Ele vai te puxar para isso e vai te conduzindo. Se Deus não quer você no sacerdócio, Deus te conduz para outro lugar. Não tenha medo. Se você sente uma moção, parece que eu tenho um desejo de ser de comunidade, de ir para um Carmelo, vai, cabeçudo, não se deixa dominar pela inércia, vai. Aí eu sinto uma moção, uma vontade, eu sinto que Deus talvez me queira no matrimônio, mas então, ótimo, principalmente se você está namorando faz 50 mil anos, sua besta. Abraça isso, mas abraça como vocação. Outra promessa que a gente diz diante de Deus, que a gente não leva muito em conta: aceito quantos filhos Deus mandar, nas condições que Deus me mandar. Aí o moleque quer casar para ter um poodle. Sua besta, você vai ser infeliz. Faz parte do ser da pessoa, se doar para o esposo, para a esposa e colher frutos dessa relação. E doar a vida para cuidar do moleque. O que tem de casal que não quer mais ter filho por egoísmo só, gente? Por que você não quer ter filho? Ah, não, cara, dá muito trabalho. Mas por que você não morre, então? Se você não quer ser trabalho, vire vegetal, vire uma ameba. A ameba não tem dificuldade nenhuma, tá de buenas. Vira uma semente. Vamos rezar um pouquinho? Oração, gente, é o seguinte: não precisa de palavrório. Às vezes a gente precisa, para destravar mesmo, a gente precisa falar um monte de coisa. Mas muitas vezes não precisa, como nesse momento agora. Eu vou rezar de um jeito bem tranquilo, do seu jeito, bem tranquilo, mas com verdade. Converse com Deus. Se desgruda agora, vai, se desgruda, não pegue ninguém. Se você está com a sua esposa, vale você dar um abraço. Se não, não, só você e Deus.
Fecha seu olho um pouquinho. Eu vou rezar aqui do meu jeito. Se você não sabe exatamente o que rezar, você só repete, tá? Eu te peço, meu Jesus, por misericórdia, toca no meu coração e me tira da inércia, me tira dessa paralisia. Por favor, Jesus amado e querido, você que pode todas as coisas, Senhor, que tem o poder sobre as almas, eu peço, Jesus amado e querido, que a vossa mão toque no coração dos meus irmãos, despertando-nos, Senhor, para viver a vocação na qual o Senhor nos chamou. A vocação, Senhor, de amar, a vocação de se doar, a vocação, Senhor, de sermos fiéis àquilo que o Senhor nos chama. Eu peço a tua intercessão, doce Mãe de Deus, a senhora que também tem, porque recebeu de Deus o poder sobre os corações, toca com a tua mão no nosso coração, para que a gente verdadeiramente queira fazer a vontade de Deus e ser feliz. Não tenha medo de dar a sua vida por amor a Deus. Não tenha medo de se entregar, não tenha medo de ser fiel, não tenha medo de desenvolver junto de Deus um relacionamento de amizade, um relacionamento de oração generoso. Nós vamos cantar uma música. Quem conhece canta, quem não conhece vai cantando até aprender. Vamos lá? Canta assim: Deus me vê, não é indiferente, não é indiferente a minha dor. Deus me entende, quer me envolver, de amor. De novo, faz da música a sua oração. Deus me vê. Presta atenção no que a letra da música canta e no que ela tem a ver com tudo aquilo que a gente partilhou até agora. Deus me vê. Se você, no fundo do teu coração, sente uma insatisfação com a sua própria vida, ou se o que eu falei te incomodou, louvado seja Deus, Deus te vê. Diz para você mesmo: olha, Deus me vê. Às vezes a menina está angustiada porque ela quer casar e não consegue arrumar um namorado. Às vezes o moleque fica angustiado porque ele sonha em arrumar uma mulher, mas só encontra criança para namorar hoje em dia. Deus te vê, viu? Deus me vê. Ele não é indiferente à sua dor. Às vezes a mulher escolheu casar e hoje vive um relacionamento bastante complicado. Deus te vê, viu? Às vezes a mesma coisa com o homem, Deus te vê. Não sei se tem alguém aqui que já fez uma opção por vida em comunidade, por seminário, qualquer coisa assim. Deus te vê. Não é indiferente à sua dor. Só que sabe o que acontece? Deus nos vê, mas Ele não vem feito o nosso cúmplice, que vem passar a mãozinha na nossa cabeça e dizer: tá tudo bem, passou. Não, Deus vem para incomodar, para chacoalhar a gente e falar assim: sai do lugar, filho. Se você está casado e o teu casamento está de perna pro ar, você pode fazer alguma coisa para mudar isso. O sentido da vida, tua vocação, vida de santidade, está aí ainda. Viva santamente o teu matrimônio. Se você é jovem e pretende namorar, mano, coloca isso no pé da cruz de Cristo. Não esquenta a cabeça em querer arrumar uma namorada. Arrume Jesus como teu amor, seu cabeção. Se Jesus for o teu amor, se Jesus for o teu querido, se Jesus for o teu bem, o resto vem por acréscimo. Até porque se hoje você arrumar uma namorada ou um namorado, você vai querer ficar usando ele. Não faz isso não, para o teu próprio bem. Queira ser de Deus com violência, com coragem, e deixa Deus conduzir você por onde Ele quiser. Deixa, como diz na letra da música, Deus te envolver com o amor dele. O amor de Deus não é
um amor coitadinho, é um amor que nos provoca, que nos põe fogo de desejo de se consumir por amor a Ele. Vamos lá de novo? Deus me vê, canta forte, canta como oração, e na tua imaginação abraça Jesus. Deus me entende, quer me envolver de amor. Mais uma vez mais forte, Deus me vê. Deus me vê. Não é indiferente a minha dor. Não é indiferente a minha dor. Deus me vê. Quer me envolver? Fazer feliz.